a todos. Esta é a primeira parte da formação em estratégias e ferramentas de avaliação à distância com recurso à plataforma Moodle, promovida pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento e Monitorização do Ensino à Distância da ESTCEL. Nesta primeira sessão, a que designamos de presencial à distância, tem como objetivo essencial falarmos um bocadinho sobre como fazer a avaliação à distância e que ajudas podemos ter para isso. Com o objetivo essencial, primário, definimos criar questões relevantes e o ambiente adequado para a realização de teste à distância. Portanto, este é o objetivo deste momento que vamos ter aqui. E temos como sumário 5 pontos. Iniciaremos com um bocadinho de enquadramento pedagógico. Passaremos a seguir a falar e distinguir sobre a avaliação formativa e sumativa no contexto do ensino à distância. Depois falaremos que boas práticas temos para esta avaliação de estudantes e vamos especificar um bocadinho de como podemos fazê-lo em contexto de testes online. Terminaremos a falar um bocadinho sobre reduzir a oportunidade de fraude académica no ensino à distância para podermos também fazer isto de forma completa. O alinhamento construtivista é uma teoria que tem como base o construtivismo, que coloca no centro do processo de ensino-aprendizagem o estudante. Neste contexto, o estudante é entendido como alguém que constrói o seu próprio percurso e nós, como professores, temos como função orientar esta sua construção e esta construção deve ser alinhada com aquilo que são os objetivos da aprendizagem que estão estipulados, obviamente, pelo docente. Neste contexto desta nova realidade que estamos a viver, os nossos objetivos de aprendizagem são determinados pelas nossas fichas de unidade curricular. Portanto, é algo que está fixo nesta fase e, portanto, que temos que cumprir. Tivemos, no contexto desta nossa vinda para casa, que adaptar as nossas atividades de ensino e aprendizagem para se poderem adaptar ao contexto à distância, mas mantendo sempre esta ligação com os objetivos que temos estabelecidos. O mesmo tem que acontecer com a avaliação. Ou seja, transpormos-nos para este contexto à distância leva-nos também a fazer alterações à avaliação, porque ela tem que estar alinhada tanto com os objetivos como com as atividades que nós estabelecemos e, portanto, tem que haver esta tríade, tem que estar alinhada para garantirmos que o nosso processo de ensino-aprendizagem não sofre alterações. De facto, quando falamos em avaliação, não estamos só a falar na avaliação designada por conta por nota, que é designada sumativa. Estamos também e muito a falar da avaliação formativa. Então, isto é avaliação formativa, todos nós sabemos do que é, mas no ensino à distância tem algumas particularidades. Portanto, a avaliação formativa é aquela que permite ao professor perceber se o estudante está ou não a aprender. Isto em contexto presencial pode ser feito de forma muito informal, às vezes com coisas simples como a cara que o estudante faz, ou aquela resposta que eu faço de forma livre e ele não sabe responder, ou a percepção global de turma que a turma pode ter, ou às vezes até uma conversa num corredor com algum comentário que o estudante nos faz, ou durante uma aula. Tudo isto são formas que eu tenho de perceber se o estudante ou a turma estão ou não a aprender. Do ponto de vista do estudante, permite ele próprio perceber se está a entender a matéria, permite pôr a sua cabeça a funcionar e é por isso um processo laborioso, portanto é um percurso que ele vai ter que percorrer para conseguir atingir os seus objetivos. E esta avaliação formativa é por isso uma avaliação contínua, ou seja, que vai avançando ao longo do semestre e que vai fazendo feedback tanto para mim, para perceber se o aluno está a entender ou não a matéria, como para o estudante que vai ele próprio perceber em que ponto é que está. E, portanto, esta aprendizagem é feita no percurso. Ela pode ser feita de diversos modos, com quizzes, fóruns, questões abertas, portfólios digitais, ou então depois formas muito simples. Uma questão no início da aula, uma questão no fim da aula. Podemos estruturar um bocadinho mais e ter já uma questão pronta, nós próprios recolhermos informação objetiva para sabermos quantos alunos sabem e quantos não sabem, ou então podemos fazer de forma muito informal e intuitiva, como muitos de nós fazemos, e por simplesmente ir fazendo questões e nós próprios ganhando esta percepção se as aprendizagens estão a ser adquiridas ou não. No entanto, na ausência de uma presença física, em que não existe esta interação tão viva e às vezes nem mesmo com as câmaras é difícil de nos percebermos, termos este feedback da parte dos alunos, é muito relevante
que esta avaliação formativa ocorra de forma um bocadinho mais estruturada, ou pelo menos arranjemos estratégias para poder compensar aquela que perdemos no contexto do ensino presencial. Ela é sempre não quantificável, ou seja, não é que depois vai contar para nota esta avaliação que fazemos, mas é essencial e fundamental para garantir que o processo de ensino-aprendizagem ocorre nas melhores condições para o estudante. Por outro lado, a avaliação sumativa, ou seja, que é aquela que depois se vai transformar em algo quantificável, tem alguns desafios no que diz respeito, principalmente à avaliação sumativa individual, aquela que corresponde só a um estudante. Ela deve ser encarada como uma meta e não um percurso. O percurso é feito pela avaliação formativa. Podem ser usados vários recursos, que já vimos, não é? Trabalhos do grupo, apresentações orais, mas depois também testes, como o recurso individual, e vamos entrar em detalhe também como podemos fazer estes testes, tanto para a formativa como para a sumativa, mas claro que no contexto da sumativa vai ser mais importante estarmos atentos a alguns detalhes. E ela tem como objetivo final ser o produto do processo de ensino-aprendizagem e por isso é quantificável. É aqui que encerra o meu processo de ensino-aprendizagem. Mas é muito importante e muito relevante percebermos que todo o processo ocorreu com a avaliação formativa, do qual a sumativa é o culminar. Então, se eu quero avaliar os estudantes no contexto à distância, o que eu posso fazer? Primeiro, preparar a avaliação alinhando com os meus objetivos. Garantir que este alinhamento com os objetivos e com as atividades que eu estou a fazer estão perfeitamente alinhados. Depois, promover alguma avaliação formativa. Pode ser uma questão de resposta curta no final de cada aula ou no início, pode ser um quiz, pode ser o que a gente encontrar, mas é importante termos estes pontos em que os estudantes nos dão feedback do processo de ensino-aprendizagem. Depois temos outra estratégia, os testes de avaliação sumativa. Estes testes, do ponto de vista teórico, não devem ultrapassar os 20% da nota final, principalmente por motivos de baixa confiança no teste. O que é que, de facto, pode acontecer? E principalmente nos contextos dos testes de escolha múltipla online. Eles devem respeitar alguns requisitos mínimos. Se estes requisitos forem respeitados, e nós falaremos sobre eles um bocadinho mais à frente, a confiança sobre o teste aumenta e, portanto, esta percentagem pode também aumentar. Outra estratégia que podemos ter é fazer testes com consulta. Claramente, estamos a abrir uma porta, temos que fazer as questões de outra forma, de outra maneira. É sempre fácil de controlar do ponto de vista do plágio. Portanto, se os estudantes estão a plagiar os textos que estão a escrever ou não, mas é uma das formas de contornar um bocadinho alguma limitação que podemos ter com os testes de avaliação sumativa e especificamente alternativa aos de escolha múltipla ou em simultâneo com os mesmos. Outra forma de avaliar à distância tem a ver com a utilização de projetos, trabalhos de grupo, relatórios, estudo de caso, coisas mais abertas, nomeadamente também em grupo, em que eu vou focar a minha avaliação em critérios previamente definidos e posso utilizar e devo utilizar ferramentas de análise de plágio. Nomeadamente nós temos o Orkund disponível através do Instituto Politécnico de Lisboa e, portanto, podemos utilizá-lo como apoio não só para nós podermos controlar o plágio dos estudantes, mas também dizer aos estudantes que o fazemos para eles saberem já antecipadamente que haverá um controle sobre o que estamos a fazer e na última parte da formação falaremos um pouco mais sobre isto. Então, algumas boas práticas para testes online. Primeiro, o teste deve ser feito sincronamente, ou seja, tem que marcar um dia e uma hora com todos os estudantes e com o professor que estão ao mesmo tempo em frente ao computador a fazer o teste. Ou seja, a estratégia de ter o teste aberto das 8 às 5 e eles fazem na hora que querem não dá bom resultado, principalmente no que diz respeito às hipóteses de fraude académica. Portanto, o teste deve ser feito sincronamente. As questões devem ser de análise ou interpretação. Ou seja, o facto de eu fazer questões de análise de interpretação e não apenas de memorização ajuda muito a melhorar a eficácia daquilo que diz respeito ao texto. Podem ser resolução de problemas, interpretação, descrição de imagens ou de gráficos, análises, comentários, o que for. É importante perceber que estas próprias questões de análise e de interpretação podem ser feitas com testes de escolha múltipla. Eu vou já a seguir dar um exemplo de alguma e vocês vão ver que é possível fazer isto com testes de escolha múltipla. Não tem que ser obrigatoriamente resposta curta ou longa. Outra boa prática é perguntas de escolha múltipla. Elas podem ser utilizadas, devem ser utilizadas com precaução, devem estar alinhadas com os objetivos, como já falámos,
e devem ser desenhadas com cuidado e vamos falar agora um bocadinho sobre que estratégias podemos utilizar para desenhar estas questões. Então, primeiro, a questão deve ter um contexto. Este contexto, o texto que nós escrevemos deve ser claro, conciso, tanto quanto possível, não ambíguo e devemos evitar a negativa. Esta questão de evitar a negativa está principalmente associada ao facto de não queremos estar a colocar pedras no caminho, ou seja, não vamos estar a falsear uma questão próxima do real só para colocar um extra de dificuldade que não é real. A não ser que, naquele contexto, aquela negatividade possa ser relevante para o contexto que estamos a colocar. Então aí fará todo o sentido. Um exemplo de uma pergunta que podíamos fazer no contexto desta formação que estamos a fazer. Indica a opção correta. A avaliação sumativa é a mais relevante para a aprendizagem. A avaliação formativa não tem impacto na nota. A avaliação sumativa e formativa são complementares. No ensino à distância, a avaliação sumativa é menos relevante que a formativa. No ensino à distância, não se consegue fazer avaliação sumativa. Este é um exemplo. Podemos ver já que, do ponto de vista do enunciado da questão, é uma questão que não tem propriamente um contexto e, portanto, depois sente-se a necessidade ali nas duas últimas linhas de se especificar no contexto do ensino à distância, porque não se especifica nas outras três, o que não torna muito claro o contexto todo. E, portanto, talvez podemos pôr aqui um bocadinho mais de clareza. Já vou dar uma alternativa hipotética, muitas poderiam ser construídas. Mas no que diz respeito às opções, elas devem ter 4 ou 5 opções, com uma opção correta. Se necessário, se acharmos que é relevante para o contexto, pode-se ter mais do que uma opção correta. Estas opções devem ser possíveis, não podemos pôr opções que não façam sentido, todas elas têm que ser possíveis, não pôr uma opção que nunca seria possível. Devem ser internamente consistentes, ou seja, tem que ter consistência interna, e depois a sua ordem deve ser irrelevante. Para quê? Para eu poder, no contexto, à distância, de baralhar as opções, e isto é uma mais-valia do ponto de vista do controle da fraude académica. Portanto, estas são algumas características das respostas. Estes distratores, ou seja, que são as respostas erradas, ou não corretas, devem ter como alvo ideias erradas que eu quero garantir que o aluno não saia dali com aquelas ideias. Portanto, devo colocar lá uma hipótese que seria plausível, ok? Ou seja, poderia ser uma hipótese, mas eu quero claramente que ele saiba que aquilo não é uma hipótese, ou seja, que aquilo não pode ser verdade e, portanto, ele vai escolher aquela que é mais correta. Depois, deve sempre evitar nenhuma das anteriores e todas as anteriores. E porquê? Porque, de facto, muitas das vezes elas são colocadas quando já não temos uma quarta ou uma quinta opção para lá colocar. E isto, de facto, não está a ajudar nada à avaliação. Até porque, muitas das vezes, se não faz sentido nenhuma das anteriores ou todas as anteriores, em vez de termos 4, passamos a ter só 3 opções, ou em vez de termos as 5, passamos a ter 4 e, portanto, não é propriamente correto. No entanto, sempre que, mais uma vez, que o ambiente e o contexto em que eu estou a realizar a questão faça sentido e isto possa efetivamente ser uma possibilidade de serem todas ou não ser nenhuma, então aqui poderá eventualmente ser colocado. Evitar sempre também as duplas negativas, que têm um grau de dificuldade a mais no contexto mais da língua e que depois no contexto real, da vida real, dificilmente será utilizado. E ter pistas escondidas, ou seja, eles conseguem responder à questão não porque conhecem o raciocínio, mas porque conseguem tirar por outra pergunta que disseram ou pronto. Ou seja, é importante que eles consigam ir lá pelo raciocínio que desenvolvem naquela questão. Então, com isto, como é que nós podíamos pegar nesta pergunta e fazê-la de outra forma, de maneira a torná-la um bocadinho mais apetecível no contexto do ensino à distância? É importante perceber, eu digo no contexto do ensino à distância, mas também poderia ser no contexto presencial. Por exemplo, em vez de ser só indica a opção correta, posso questionar. Pretendo fazer a avaliação no contexto do ensino à distância. Qual dos seguintes esquemas seria o mais adequado? A. 2 testes, 50 mais 50%. B. Um trabalho de grupo avalia 50% e 3 testes, 10, 20, 20%. C. Questões de aula, um trabalho de grupo 50% e 3 testes, 10, 20, 20. D. 10 fichas formativas e um trabalho de grupo 100%. Ou E. 10 fichas formativas e um teste presencial. De facto, o que é que nós fizemos? Demos o contexto, ou seja, colocámos toda a pergunta sobre a alçada do ensino à distância
E em vez de irmos ao conceito, fomos à aplicação. De facto, elas não são mutuamente exclusivas. Eu até podia pôr as duas questões no mesmo teste, ok? Mas elas, de facto, estão a avaliar a mesma coisa, ou coisas muito semelhantes, eventualmente com níveis de profundidade diferentes, porque um implica uma aplicação, o outro implica só a conceptualização. De facto, no primeiro, se eu tenho estas definições todas, esta definição toda nos meus slides, é muito fácil eu ir ao slide e ver qual é que é a resposta correta. Na outra, como é uma aplicação, e estas aplicações podem mudar sempre, não é tão fácil, se eu não tenho o conceito dentro de mim, se eu não possuo o conceito, não é tão fácil eu conseguir copiar, consultar, portanto são tudo estratégias para poder dar um bocadinho a volta àquilo que são as possibilidades dos estudantes em casa. Eu poderia dizer que na primeira opção, na primeira pergunta, a opção C seria a correta, o mesmo seria na outra hipótese de pergunta. Podemos também definir aquela que é negativa, aquela que eu digo, olha, isto é mesmo aquela que eu quero que o aluno não escolha. Até para depois, quando eu vejo que o aluno escolhe aquela, percebo ele está mesmo a fazer uma opção errada. E todas as outras serão distratores intermédios, com maiores ou menores graus de gravidade e que podem ajudar depois a compreender como é que está a decorrer a aprendizagem do estudante. Porque este tipo de testes pode também ser avaliado em avaliação formativa para dar feedback ao estudante, como depois também em avaliação sumativa para dar um resultado final igual. Então, como é que eu posso agora aplicar estes testes? Já vimos como construir algumas regras para construir questões de escolha múltipla, agora como os fazer? Primeiro, limitar o tempo de resposta. O tempo de resposta deve ser entre 1 a 2 minutos por pergunta, em respostas de escolha múltipla, claro, sendo que este 1 ou 2 minutos é quase o dobro, até pode ser menos de 1 minuto. Se forem questões com opções de memorização, seja que eles têm só que memorizar e têm que responder a memorização, podem ser 45 segundos, 30 segundos ou 45 segundos de resposta. Se nós queremos que eles sejam eficientes, é suficiente. No entanto, são perguntas com um contexto um bocadinho mais alargado, que implicam algum tipo de raciocínio, algum tipo de pensamento, então podemos dar-lhes um bocadinho mais de tempo, como 1 minuto e meio ou 2 minutos, dependendo também do contexto e daquilo que eles precisam de fazer. Portanto, mas limitar o tempo de resposta é relevante. Outro é fazer sets de questões que tenham conteúdos semelhantes, mas feitos de outro modo. Por exemplo, aquelas duas questões que eu apresentei há pouco. Eu posso usá-las no mesmo teste para garantir que o estudante sabe aquela matéria e avaliado claramente esta matéria que é importante, eu quero que ele saiba este conceito muito bem, então ponho diferentes tipos de questões que avaliam este mesmo conceito, ou então eu posso usá-las em testes distintos para avaliar a mesma matéria. Outra coisa relevante é aleatorizar as questões e as respostas no teste. Okay? Isto é muito importante. Outra coisa que devemos pensar sempre é avaliar a hipótese de não deixar de navegar. Ou seja, o estudante pode ter como presencial o teste online e pode navegar, andar para a frente, para trás, responder primeiro à última, depois à do meio, depois à primeira. Pronto. Claro que isto é muito mais fácil se nós não temos um controle sobre o sistema e sobre o estudante, é muito mais fácil trocar informação ou procurar informação. Se por acaso eles não podem navegar e têm que fazer o teste da primeira para a última questão, sempre de seguida, e no fim de responderem já não podem voltar atrás e não sabem qual é a pergunta que vem a seguir, isto limita, dependendo do tipo de teste, isto pode ser feito, não pode ser feito em todos os testes, mas isto limita um bocadinho a hipótese de fraude do ponto de vista do estudante. Também é limitador, porque a gente também quer que eles tenham um pouco de reflexão sobre o que estão a fazer, e se estamos a fazer desta maneira, pode ser que eles não tenham tempo suficiente para refletir. Mas isto terá que cada professor ter que avaliar um bocadinho. Última dica seria a hipótese também de permitir consulta, ou seja, de ter uma parte do teste ou toda com consulta e fazer algumas questões mais complexas às quais eu dou mais tempo para eles poderem realizar. Esta é outra forma também de poder controlar, ou seja, assumir, não é, que eles podem fazer consulta e isto deve ser explicitado também, se é para se fazer com consulta, deve ser explicitado. Bom, de facto, uma das coisas que mais nos preocupa neste contexto é a questão da fraude académica. E não caiamos na ilusão que é igual um teste presencial ou um teste à distância. Não é igual. Não é igual por diversos motivos. Não é igual porque nós não estamos ao pé do aluno, porque não podemos controlar quem eles consultam ou o que é que eles consultam, ou se eles falam uns com os outros ou não. Portanto, é difícil controlar isto tudo. No entanto, ao contrário do que seria mais fácil pensar, há vários estudos que demonstram que a prevalência de fraude no ensino à distância não é superior à do ensino presencial.
E o que é que explica este fenómeno? Aquilo, tenho aqui 2 artigos neste slide que vocês poderão consultar, que falam sobre este tema. E o que é que pode explicar este fenómeno? Um deles é que o aluno copia mais quando a probabilidade de ser apanhado é menor. Portanto, se eu de facto no ensino à distância não desenvolvo estratégias para ele perceber que está a ser controlado, é o mesmo que eu estar num teste e eu meter-me a ler um livro e não estar atento se eles estão a copiar ou a olhar para o teste dos outros ou não. Portanto, é natural. Se nós não controlamos a atitude do estudante, a probabilidade dele recorrer à fraude em momentos de aflição, não estamos a falar de fraude intencional, pode ser cada vez maior. Portanto, é fundamental que ele sinta que há um controle sobre a sua ação no contexto da avaliação sumativa. Outra estratégia relevante é informar sobre o tema da fraude académica. Como? Bem, primeiro, deixar claro para os estudantes os conceitos. Existe um manual académico sobre a fraude académica na escola que eu acho que podemos divulgá-lo pelos estudantes para eles poderem saber, que tem consequências. Outra coisa que podemos fazer é colocar um texto sobre a fraude académica no início de cada teste, informando que o teste não é com consulta e, portanto, o aluno tem que confirmar que leu e que aceita aqueles termos. Portanto, isto também para evitar aquela história de o professor não dizia lá nenhum que não era com consulta, eu fui consultar. Pronto. Às vezes pode surgir uns que imaginem este tipo de coisas. Outra estratégia é exigir que no horário do teste, as câmaras e os micros dos computadores estejam ligados. Claro, temos de ter sempre cuidado com as limitações dos estudantes e temos sempre que as averiguar antes do teste, com antecipação, para garantirmos que na hora todas as pessoas têm as condições para o fazer, mas isto resulta imenso porque estamos a vê-los, se eles estão considerados ou não, estamos a ouvi-los e o ambiente, portanto eles terão também que estar num ambiente em que não possam ser interrompidos ou incomodados para poder estar a fazer o teste e, portanto, tudo isto são estratégias para podermos controlar e eles também sentirem que existe esta atenção e esta valorização da avaliação sumativa. Outra questão relevante é que o teste deve ser síncrono para todos os alunos, como já falámos, deve estar oculto até a hora do teste, no contexto até da plataforma Moodle, isto é possível fazer, deve estar protegido por uma password, portanto, é importante eles terem uma password para entrar, e esta password deve ser mudada após o início do teste. Isto evita entradas laterais por outros sistemas para conseguir ver as perguntas antecipadamente, ou eventualmente algumas pessoas que não estão ali poderem entrar e chumbar e para depois revelar as perguntas aos colegas. Portanto, tudo isto deve ter algum controlo que requer para a seriedade do tipo de avaliação que estamos a fazer. Outra estratégia é usar programas de bloqueio de ecrã e internet. O Ceph Exam Browser é um destes exemplos, é um aplicativo gratuito que basicamente o que acontece é que quando nós abrimos o teste nesta aplicação, ela bloqueia o nosso ecrã, bloqueia todo o acesso à internet e tudo aquilo que a gente pode fazer e só quando a gente sai desta aplicação é que podemos aceder. O que significa que se o teste está a correr dentro da aplicação, se nós encerramos a aplicação, encerramos o teste e, portanto, perdemos a oportunidade de o fazer. Pronto, isto é uma forma de controle bastante grande, claro que não impede que ele não tenha um segundo ecrã ali ao lado ou que possa consultar o telemóvel, mas por isso também nós aconselhamos utilizar as câmaras e os micros para poder controlar um bocadinho mais. Sempre com a ressalva, não é igual ao presencial, mas a prevalência no ensino à distância não é superior à presencial e, portanto, podemos utilizar estas estratégias para conseguirmos garantir que a qualidade da nossa avaliação é elevada. Então, como conclusão, queremos dizer que avaliar à distância é possível, é preciso fazer este alinhamento entre as nossas estratégias, as nossas atividades de ensino e aquilo que é a nossa avaliação. Ela deve ser feita à distância quando necessário, não é? Ou seja, quando é preciso ser feita. Claro que e neste caso nós precisamos mesmo, se há avaliação que não pode ser feita à distância, então tem que ser adaptada para a avaliação que seja passível de fazer à distância. É fundamental o planeamento, como estão a ver, preparar o texto como deve ser, testá-lo, pensar na password, que outra password podemos fazer, como é que é o equipamento dos estudantes, tem algum planeamento antecipado importante e o alinhamento com todo o processo de ensino-aprendizagem. Avaliar não é só somativo, nós muitas vezes focamos só no somativo, todas estas estratégias podem ser feitas também no formativo. Claro que o somativo depois deixa-nos um bocadinho mais de preocupação, principalmente no que diz respeito à fraude académica, porque sabemos que é algo que tem uma consequência muito relevante no futuro imediato dos nossos estudantes.
No entanto, a aprendizagem, essa é mais garantida até por uma boa avaliação formativa do que por uma boa avaliação sumativa. Pronto, deixando aqui uma lista de referências bibliográficas que fui falando ao longo do documento e que poderão todos consultar de acordo com aquilo que querem saber sobre este tema. Agradecemos e esperamos-vos na próxima avaliação. Obrigado a todos e até lá.